são hipócritas. Aqui eles não estavam preocupados com a santidade de Deus. Aqui eles estavam preocupados em querer apanhar Jesus. Eu vi aqui agora no comentário, né, que era tudo parte de uma armadilha para eles tentarem pegar Jesus, né? E nós iremos ver isso agora. Então, o primeiro ponto aqui dos escribas e fariseus é que eles foram cúmplices do adúltero, mas apanharam a mulher que estava no ato. Então, o segundo ponto sobre eles é que eles foram coniventes com o pecado. E qual era o pecado? Um pecado que a legislação mosaica condenava, o adultério. Agora, olha o que eles disseram no versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que está escrito na lei de Moisés sobre isso? Vamos verificar? Porque eles estão dizendo que, na legislação mosaica, essas mulheres adúlteras têm que ser apedrejadas. Mas eles, você se lembra, pegaram a mulher no ato, ou seja, eles pegaram a mulher enquanto ela estava coabitando com aquele homem, no ato em si. Então eles estão dizendo que a lei manda apedrejar essas mulheres. Mas vamos ver o que a lei diz, de fato. Levítico capítulo 20, versículo 10. É o terceiro livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico. Eu sei que você sabe. É só o hábito. Levítico 20 e o verso de número 10. Encontrou? Uhum. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O que eles estão dizendo? Que a lei mandou apedrejar a tais mulheres, mas não é isso que a lei está dizendo. A lei está dizendo que homens e mulheres adúlteras que deveriam ser apedrejados. Então eles estão omitindo a parte que eles foram cúmplices e coniventes, que foi o ato do adúltero. E eles estão só condenando a adúltera. Não que ela estava certa, mas a questão aqui não é que ela estava correta, ela não estava, mas era que eles também estavam errados. Continuando. No versículo 6, nós vamos verificar por que eles fizeram isso. Aqui está por que eles maquinaram esse plano. Eles não estavam nem aí com a santidade de Deus, com a legislação mosaica. No versículo 6 eles dizem por que fizeram isso. Olha o objetivo deles, o plano maquiavélico deles. Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Sabe por que isso aqui é interessante a gente analisar? Na verdade, aqui eles não queriam pegar a mulher adúltera, tanto que eles deixaram o adúltero ir embora. Eles queriam apanhar Jesus. E qual era a estratégia deles aqui? É que a legislação mosaica mandava matar, mandava apedrejar os adúlteros, como nós acabamos de ler em Levítico 20, 10. Mas quem estava no controle do império, da nação, naquela época, quem comandava eram os romanos. E Roma não permitia que a legislação mosaica executasse esse tipo de sentença. Eles não permitiam que os judeus matassem simplesmente porque a lei de Moisés dizia. Eles não aceitavam isso. Então, quando eles dizem assim, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, o que dizes? Porque se Jesus dissesse assim, não, vocês não podem matá-la. Ou seja, ele estava indo contra a legislação mosaica. Então eles teriam motivo para acusar Jesus. Ou seja, Jesus era um herege e blasfemava, porque ele estava condenando aquilo que Deus disse através de Moisés no Pentateuco, na Torá. Então eles pegariam Jesus contra a própria legislação mosaica. Mas se Jesus dissesse assim, a legislação mosaica manda matar? Sim,
A legislação manda apedrejar? Sim. Então, façam isso. Ele estaria indo contra Roma. Ele estaria sendo um rebelde contra o Estado. Então você conseguiu compreender? Qualquer resposta que Jesus desse aqui, ele seria pego. Se ele dissesse que não poderia apedrejar, ele estava indo contra o Pentateuco, contra a lei de Moisés. Se ele dissesse que poderia, ele estava se levantando contra o Estado de Roma. Ele estaria se levantando contra César, ou seja, era um rebelde. Então, de uma forma ou de outra, eles conseguiriam pegar Jesus. Agora, olha quem de fato agora foi condenado. Versículos 6 e 7, o finalzinho. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Olha quem foram os verdadeiros condenados aqui no texto que nós estamos lendo. O adúltero não foi condenado porque eles mesmos deixaram ele escapar. A mulher apanhada no ato de adultério não foi acusada. Quem foi verdadeiramente acusado aqui no texto foram os escribas e os fariseus por causa do seu plano maligno contra o Filho de Deus. Eles queriam pegá-lo contra a lei de Moisés e contra o Estado de Roma. E, na verdade, Jesus demonstra para eles que eles são cúmplices do adultério, que eles são coniventes com o pecado e que eles são hipócritas e que eles são pecadores diante de Deus. E aí Jesus diz: quem não tiver pecado entre vocês, que atire a pedra contra essa mulher. Agora nós iremos verificar os purificados nessa história. O homem que estava em ato de adultério foi apanhado? Não. Ele foi purificado? Não. Ele foi salvo? Não. Foi transformado? Não. Os escribas e os fariseus aqui foram salvos? Não. Foram condenados. Eles foram perdoados? Foram condenados. Eles foram absolvidos? Foram condenados. Agora, olha a mulher que foi apanhada em ato de adultério. Aqui no contexto todo, amor, que nós lemos, ela foi a única pessoa purificada, a única pessoa liberta do seu erro, a única pessoa transformada por Jesus. Vamos ler versículos 10 e 11. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde... Interessante, amor, que voltando aqui só na questão daqueles que foram acusados, que no versículo 9 diz assim: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Interessante que eles que foram acusados daquilo que eles estavam acusando: o pecado contra a lei de Moisés, o pecado contra Deus, o pecado contra a Bíblia, contra o Senhor, contra a santidade de Deus. Do mais velho ao mais novo, um por um foi se retirando, ou seja, do mais experiente, daquele que era mais estudioso na Torá, daquele que mais buscava a Deus aparentemente, foi se retirando. Ficou só a mulher na presença de Jesus. E aí no versículo 10, amor, nós vemos o seguinte: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe o que nós podemos aprender aqui no versículo 10? Aquela mulher não teve nenhuma condenação na terra. Não tinha ninguém que podia apontar o dedo para aquela mulher e dizer assim: você é uma adúltera, pecadora e merece morrer. Jesus expulsou todos os seus acusadores, os acusando verdadeiramente e demonstrando para eles que eles eram pecadores. Ela não tem mais acusadores diante da terra. Agora olha o que diz no versículo 11, ó. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe o que significa isso? Se aquela mulher não tinha mais nenhuma condenação na terra, agora ela não tem nenhum tipo de condenação no céu. Porque olha o que Jesus disse: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Aquela mulher
foi alcançada por Jesus, ela foi transformada pelo Senhor. E sabe o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras? Vai-te e não peques mais. Ele está dizendo, vá e viva uma vida santa, uma vida separada para Deus. Se pareça comigo, seja semelhante a mim, siga o meu exemplo, porque agora aquela mulher é uma mulher salva por Deus. Amém? Então nós vimos 3 exemplos de pessoas alcançadas por Jesus. Zaqueu, que agora não é mais o Não publicano. fala mais nada dessa mulher, amor, na Bíblia? Isso aqui é o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Vá e não peques mais. Jesus jamais liberaria essas palavras para alguém que ele não tivesse transformado de verdade, entendeu? Jamais. Zaqueu agora não é mais conhecido como Zaqueu, o publicano pecador. É conhecido como Zaqueu que foi salvo por Jesus com a sua família. Aquele que de filho físico de Abraão se tornou filho espiritual de Deus, adotado na família do Senhor. Aquele que nós conhecemos como Natanael, não é somente mais Natanael, agora ele é conhecido como apóstolo de Jesus, um dos principais apóstolos de Jesus. E essa mulher adúltera que nós vimos aqui agora, não é uma mulher adúltera, agora é uma filha de Deus, uma serva de Jesus Cristo, que vive uma vida santificada para o Senhor. Que isso, amor? Deus enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. E sabe por que Jesus foi atrás dessas 3 pessoas? Porque elas estavam perdidas. Sabe por que Jesus salva ex isso, ex aquilo, ex-bandido, ex-fumante, ex-drogado, ex-prostituta, ex-homossexual, ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-astrólogo, né? Ex-cartomante, ex-viciado. Por que Jesus sempre está salvando essas pessoas? Porque Jesus veio salvar e buscar aqueles que se perderam. Glória a Deus por isso, amor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele me alcançou, por isso ele nos alcançou, porque estávamos perdidos e hoje somos salvos para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Que estudo, meu amor. Senhor Deus, nós oramos a Ti neste momento. Obrigado por nos permitir prestar um culto ao Seu nome. Obrigado por nos permitir, Senhor, estar aqui comunicando a Sua palavra, ministrando o Evangelho às pessoas, edificando uns aos outros. E como disse Martinho Lutero, Senhor, se eu devo amar o próximo, não existe um próximo que seja mais próximo a mim do que a minha esposa. Então, eu amo a minha esposa, Senhor, antes de amar qualquer outra pessoa, porque ela é o próximo mais próxima a mim. Deus, que o Senhor possa nos abençoar como uma família e obrigado por haver nos salvado como seus servos, como sua igreja, como seus filhos. Assim como o Senhor alcançou Zaqueu, assim como o Senhor alcançou Natanael, e assim como o Senhor alcançou a mulher apanhada em adultério, o Senhor nos alcançou e nós estamos aqui para testificar. Louvado seja o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém.